Fala galera, tudo bem com vocês? Halo Campanha Evolved finalmente saiu. Nosso quanto que eu esperei esse jogo. Mais um remake aí pra nossa grande lista de remake. Recentemente saiu Black Flag Resynced e agora a gente tem o Halo Campanha Evolved, que é um remake do jogo original, o Combat Evolved. E é claro que comparações vão surgir com o jogo original, só que eu tô vendo muita gente por aí fazendo comparação com o jogo original do Master Chief Collection, só que aquele não é a primeira build. E eu nem tô falando do remaster, né, do da 343, eu tô falando do quando você aperta Tab lá no Master Chief Collection e aí volta pro gráfico original, lá de 2001, 2000, só que o problema é, aquele não é o jogo original, não é a build original. É uma build feita e otimizada para rodar dentro do remaster que saiu, se eu não me engano, para Xbox 360 na época e adaptado para o Master Chief Collection. E a verdadeira build, a original, a primeiríssima, é de Xbox clássico. Depois ela foi lançada um port para Windows e Mac lá no começo dos anos 2000, sendo a primeiríssima build a do Xbox clássico. E é essa que a gente vai comparar aqui nesse canal, porque nesse canal fazemos assim, a gente vai atrás da primeira versão do jogo, assim como eu fiz com Black Flag lá. Fui atrás da primeira versão, não queria jogar de PC, eu queria jogar de PlayStation 3 pra gente poder fazer o comparativo com o remake. E idem aqui com o Halo, eu vou atrás da primeira versão do Xbox clássico, primeiríssima lançada, e é essa que a gente vai fazer os comparativos, rodando a 30 FPS na versão antiga e comparando com o remake, assim como a gente costuma fazer aqui nesse canal. Então, senta aí, pega uma pipoquinha e vem comigo fazer essa gameplay, tanto do clássico, tanto do original, para o jogo que popularizou os FPS nos consoles, algo que pra época era muito difícil de se fazer e os caras conseguiram fazer com maestria para o nosso remake de 2026, Halo Campanha Evolved. Então, bora lá! Curiosidade aí na tela do menu, se vocês perceberem, está escrito somente Halo e não Halo Combat Evolved, que é o nome do jogo. Isso porque a Bungie sempre odiou esse nome. Ela achava esse nome uma bosta. Esse nome foi uma exigência da galera lá da Microsoft, porque achava que Halo era um nome muito religioso, né? Muito santuário de auréola, remetendo ali a anjos e religião e tal. E achava que podia confundir a galera da premissa do jogo, né? De, putz, não vai ser um jogo de tiro em primeira pessoa ali, com ação e pai. Tem que mostrar que é um jogo de tiro, de batalha, de porradaria. Então, bota aí Combat Evolved, né? Algo como combate avançado, combate evoluído, que sinceramente não combina nada com o jogo, mas acabou, a galera gostou porque é clássico, né? É um nome clássico. Essa trilha sonora maravilhosa, linda, perfeita. Então aí a Bungie, por raiva, por raivinha, não colocou o nome Combat Evolved no menu do jogo. Bora lá, começo clássico. Eu já assisti esse começo 25 vezes na minha vida. Joguei esse jogo no PC, a primeira versão do PC. Inclusive, deixa eu pular porque vai pro tutorial. O tutorial é bem chato, inclusive, essa parte do tutorial. Zerei esse jogo no PC, a versão clássica, não a Master Chief Collection, a versão clássica mesmo, a primeira versão lançada pro PC. Eu joguei a versão do Xbox 360, a Anniversary, várias vezes. Joguei a versão do PC várias vezes também. Jogava multiplayer em LAN também, inclusive. Nunca cheguei a jogar multiplayer online, nem sei se tinha. Eu só jogava em LAN mesmo, fazia a conexão via LAN e jogava com a galera no notebook. Essa cena aqui, clássica. Curiosidade meio dane-se, se eu não me engano, o rosto desse boneco ele é diferente na versão de PC. E quando você pulava aqui, o Master Chief aparecia aqui dentro do tubo ainda, quando você saltava assim ainda. Era um bugzinho que tinha, meio informação meio dane-se assim. Eu acho que eu falei na introdução do vídeo, mas muita gente vai fazer a comparação com o Master Chief Collection, porque é a versão mais fácil, mais acessível, né? Tá no Game Pass ali, você aperta o Select ou Tab e aí você vê o gráfico clássico. Só que aquela não é a primeira build do jogo, óbvio, né? É uma versão feita para o remaster, né? A primeira build do jogo, inclusive, é essa do Xbox clássico, tá? É a primeira build do jogo, foi a primeira a ser lançada. A Microsoft ali pressionando a Bungie porque queria lançar o jogo junto com o console do Xbox, porque queriam ter um exclusivo entre aspas, né? A gente sabe que o jogo saiu para Mac e o Windows posteriormente, mas eles queriam ter um exclusivo de peso no lançamento do Xbox, pra, pô, ter um jogo ali que fosse um... Como eu diria, como é que fala quando um gráfico é muito bom, enfim, eu esqueci a palavra agora, mas enfim, eles queriam que fosse esse jogo, sabe? Que mostrasse o verdadeiro potencial do console. E Halo era esse jogo. Halo na época era belíssimo, belíssimo. Halo tinha um gráfico absurdo na época, absurdo. Outra coisa que esse Halo também foi muito importante foi trazer os FPS pro console, que já tinha, tá? Não foi o primeiro, mas ele trouxe uma forma... Antes do Halo, a gente tinha FPS pra console, tipo o Medal of Honor, do PS1. Quem jogou sabe como era aquela trolha horrorosa de mira. Era bem difícil.
era muito difícil. E o Halo ele trouxe essa modernização que é usada até hoje, inclusive, né? A forma de mirar, os botões de arma, os botões de atirar. Então o Halo ele modernizou essa parada. Foi um sucesso, inclusive, foi um sucesso. Mas pra mim, Halo é um FPS que funciona muito no console, ao ponto que quando eu jogo o Master Chief Collection, eu jogo no controle. Só pra você ter noção do costume que eu tenho de jogar Halo no controle, tá ligado? Eu jogo no... Mesmo tendo um computador e ser minha plataforma principal pra jogo, eu sou acostumado a jogar Halo no controle. A lanterna, se eu não me engano, também nessa versão de console é diferente da versão de PC. Se eu não me engano, tá? A forma que ela se comporta. Posso estar falando água aqui, mas... Enfim, isso aí eu não vou tomar como certeza, não. Esse jogo ele passou por diversos problemas de desenvolvimento. Muitos problemas de desenvolvimento. Passou na mão de muita empresa, de investimento de muita empresa. A Apple, inclusive, uma delas, tá? A Apple investiu nesse jogo, mas acabou tendo vários problemas. Esse jogo era pra ser tipo um World of Warcraft da época, né? Só que versão futurista. A câmera, inclusive, em terceira pessoa, a vista de longe e tal. Aqui vai entrar cutscene, né? O Master Chief é muito bonito, né, velho? Tipo, a armadura, tudo top, velho. Olha lá, primeiríssima versão da Cortana. Outro detalhe também é que Halo pra época era muito cinematográfico. Muito. Muito mesmo. Parecia um filme. Parecia um filme entre aspas, né? Pra época. Olha essa textura na roupa do Master Chief, velho. Um bagulho sujo, tá ligado? Um bagulho meio desgastado. Isso aqui pra época era o suco do gráfico. Halo, inclusive, é o suco do gráfico, né? Acho que tirando o Infinite ali, que deixa muito a desejar no quesito gráfico. De resto, todos os Halos são um ápice gráfico, assim, da geração, sabe? Halo... Da saga principal, tô falando, né? Não dos spin-offs. Halo 1, belíssimo. Halo 2, mais bonito que Halo 1 ainda. E rodava no Xbox clássico também. Halo 3, Xbox 360, na época que saiu, era o gráfico mais bonito do Xbox 360. Halo 4, um dos jogos mais bonitos do Xbox 360, era um milagre aquilo rodar no Xbox 360. Halo 5 também, no Xbox One, belíssimo. Aí a gente chega no Infinite, né? Aí é péssimo o gráfico. Horroroso, horrendo. Eu tô muito curioso pra como vai ser o campanha Evolved, porque é um remake, né? É um remake que vai ser feito do zero, na Unreal Engine. Vai estar belíssimo, mas eu tenho certeza que pra PC vai estar muito mal otimizado, porque 99% dos jogos da Unreal Engine 5 são mal otimizados no PC e só fica bom depois de um ano. Então eu já sei que esse jogo ele vai sair muito mal otimizado pra PC. Eu tenho certeza disso. Notem aí o que eu tô falando. Pra console vai sair ok, mas pra PC vai sair péssimo. Inclusive Halo aí, um dos mais fortes do Xbox, da história do Xbox, saindo pra PlayStation 5, cara. Caracoles. Quem diria? Eu nunca que diria isso na minha vida, que um Halo ia sair pra PlayStation 5. Isso pra mim é novidade. Mas é isso, né? Uma falta que faz nesse jogo aqui é correr. É óbvio que isso ainda não era comum na época, por isso que não existia, mas correr faz falta. Outra coisa muito massa nesse jogo era o quanto que as fases eram dinâmicas, né? Ora você tá nessa primeira fase aqui com muitos corredores, o que é muito comum na época, inclusive. São fases mais... um FPS com fases mais de corredor e tal, como era o Doom, inclusive. E aí depois você vai ter fases muito mais abertas, quase como um mundo aberto, sabe? E isso era a maior novidade na época. Era um mundo vasto, que você ia para um lado e para o outro sem ter loading. Isso foi uma tecnologia fantástica da Bungie, inclusive na build que eles mostraram lá pro Steve Jobs, né, o CEO da Apple na época, que ficou impressionado com o jogo. Foi justamente uma build dos caras saindo de uma base militar e indo ali pro campo aberto sem loading. Aí o cara fez, mas sem loading, com gráficos belíssimos, eu consigo fazer na Pixar. Aí o cara da Bungie se virou pra ele e falou, beleza, mas em tempo real? Aí foi quando o Steve Jobs ficou de queixo caído e decidiu investir no jogo. E o resto é história, né? A Microsoft foi lá, disse eu quero o jogo também. Todo mundo querendo meter a mão no anel. Conseguiram muita gente meter a mão no anel e Halo saiu do que saiu. Esse jogo ter saído perfeito do jeito que saiu é um milagre, porque foi muito conturbado o desenvolvimento, sério, muito conturbado mesmo. Mas deu tudo certo, né? O que importa é isso. O multiplayer do jogo, esse jogo ele ficou muito famoso pelo multiplayer também, tá? Não só na questão da campanha, né? Óbvio, né? Uma das melhores histórias que eu já vi é o do universo de Halo. Uma das mais criativas também, eu falo isso como escritor. É maravilhosa a história. Eu joguei muito multiplayer também no jogo. Em LAN, como eu falei, não era online. Mas era muito divertido, os modos de jogo era muito divertido. E pensar que essa parada também, o multiplayer, ele também foi feito em cima da hora, vocês acreditam?
Foi um cara que fez tipo, na pressa, no dane-se, ele fez o jogo mó rapidão, achando que o multiplayer ia ser uma bosta, que ninguém ia jogar. E foi uma das paradas que mais marcou o jogo, inclusive foi o multiplayer. E é surpresa pra mim que o campanha Evolved não vai sair com multiplayer. E cara, sinceramente, por mim tá ok. Porque dá pra eles focarem um pouco na campanha, sabe? Eu acho que o Infinite, ele só não foi um jogo... Pô, o cara passou na minha frente e deu um tiro na cabeça dele. O Infinite, ele só não foi um jogo melhor porque os caras deram muita atenção no multiplayer. A Microsoft queria mais fazer um live service do Halo do que... A Microsoft, ela tava mais afim de fazer um live service do Halo do que um jogo de história, sabe? E aí deu na merda que deu. O jogo multiplayer é divertido, inclusive gosto do multiplayer do Infinite, não vou reclamar. Pra quem tem um Xbox ou Game Pass, é legal. Mas a campanha não é muito da hora, não. A jogabilidade é uma das melhores que tem no Halo. Não joguei o campanha Evolved ainda, eu tô fazendo esse vídeo antes de sair o campanha, né? O remake. Mas até então é o supra-sumo do Halo, questão de gameplay. É a melhor gameplay de Halo que tem, é a mais refinada. Mas e gráfico e história, elementos que pro Halo sempre foram muito importantes, tanto gráfico quanto a história, deixam muito a desejar. Muito. E acabou não sendo o que a Microsoft esperava. Ah, esses corredores desse jogo. Nossa, que trauma eu tenho disso aqui. Eu jogava isso aqui a primeira vez e ficava com medo, eu pensava que era um jogo terror. E a trilha sonora também não ajuda, né? E nossa, quando você chega na parte do Flood, me cagava inteiro, velho. Você tá maluco, a parte do Flood nesse jogo aqui. Pra quem jogou o Anniversary só, claro, bonito, aceso, luzes. Ah, meu filho, aqui, puto, era tudo escuro. Não via nada, a lanterna tinha bateria, era péssimo. a trilha sonora de terror. Tenebrosa. A parte do Flood é assustadora. Isso foi uma crítica que a galera fez ao Anniversary, que é o remaster, né, pra quem não sabe. O primeiro jogo ele tem um remaster. Inclusive, eu acho que muita gente moderna jogou o remaster do que o jogo original. Principalmente aqui no Brasil, que Halo não é tão famoso. Uma das críticas que a galera tinha era porque deixou o jogo muito iluminado, muito claro, muito cheio de detalhes, luzes e... Halo clássico, ele tinha essa mistureba com terror, sabe? Misturava terror, tinha alguns elementos de terror, no caso. Aquilo ali vai explodir. Ah, eu lembro de algumas partes. Pô, puxar o escudo, regenerar ali. Uma curiosidade aí pra quem tá chegando no canal por agora, que não é inscrito, inclusive se inscreve aí para os próximos vídeos. Vai ter vídeo de Gears of War aqui sim, inclusive eu ia falar sobre isso, que Halo e Gears são uma das melhores franquias da minha vida. Eu sou super fã de Halo e Gears, super. Eu tenho livros, cara. Eu li o livro do Halo, só pra vocês terem noção, em inglês, bro, de tão fissurado que eu era pela história. Eu falei o livro do Halo como se tivesse um, né? Tem inúmeros, mas do jogo, né? Do primeiro jogo. Tem um livro que narra os eventos do primeiro jogo, e eu li esse livro. Ele é diferente do jogo até em vários momentos. Tem a presença de outros Spartans e tal, mas... Enfim, formas de narrativa completamente diferentes, né? Tem os livros lá do Forerunners, né? Que conta a história lá do Didata, da Librarian, enfim. Li também. E tem os livros de Gears of War. Eu tenho os livros de Gears. Eu tenho o Slab, a atualização, e saiu um do 4 também, que eu li digital, em PDF, e eu não tenho físico. Mas eu li também, do Gears 4. Que eu acho que se passa antes ou é depois. Eu acho que é antes, na verdade. Enfim, ou é do 4 ou é do 5. Eu não gostei muito, não curti tanto. Gostei mais do Slab e do Coalização. Mas enfim, franquias que eu amo, eu adoro. Vocês podem ter certeza, quando sair o Gears, o E-Day, estarei aqui fazendo antes e depois com o Gears 1 também. Pra gente dar aquela comparada de como foi o primeiro Gears pro último Gears. E sou apaixonado. Halo também, apaixonado. Putz, os botões aqui, eles são diferentes. Você tem noção, um moleque que só jogava PlayStation 1, olhar os gráficos desse jogo no PC Gamer do meu amigo da época e olhar e dizer, putz, que coisa bela. É um filme, pra minha cabeça isso aqui era um filme. Depois eu joguei muito esse jogo também em notebook, mas aí já foi um pouco mais pra frente, né? Já tinha saído vários outros. Olha isso, isso aqui na época era cinema. Cinema. Isso aqui era absoluto cinema, sabe? Cinema puro isso aqui. Trilha sonora. Pô, velho. As atuações, a trilha sonora, o jogo de câmera. Pô, absurdo. Os detalhes também. Que isso? Os gráficos. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ser difícil pra vocês que não pegaram isso aqui numa época
onde tinha o PlayStation 1 era o ápice gráfico e o PS2 também era o ápice gráfico. E você andava, pegava as munições e olhava para a esquerda e via isso daqui. Tá maluco? Eu me arrepiei. Você tá doido? Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Aqui eu dizia que coisa bela, velho. Que jogo lindo. Que jogo lindo. Olha isso. Eu sei que hoje em dia parece um borrão, mas pra época isso aqui era muito bonito, velho. E eu ficava olhando o Halo, ficava olhando isso aqui, ó. E eu dizia, nossa, que belíssimo, velho. Inclusive eu tô demorando aqui e vai chegar um exército do Covenant investigar a área e eu vou lutar contra eles, tá? Mas enfim, isso aqui era muito bonito, velho. Muito bonito. Outra parada é que você tá vendo o sol. Quando a gente olha pro sol, a luz ela aumenta. À medida que você vai tirando assim, ó. Tá maluco? Tá doido, tá doido. O brilho diminui. Que isso? Lindo, lindo, lindo. Cadê os caras? Vai vir 2 Banshees e uma nave, né? A nave tá ali. A trilha desse jogo também... Tudo desse jogo ele teve problemas de desenvolvimento, tá? Tudo. Basicamente tudo. Tudo nesse jogo ele foi complicado de se fazer. Inclusive a trilha sonora é uma delas. Teve muito problema no desenvolvimento também. Se não me engano, o cara fez a trilha sonora desse jogo num carro. Ele foi pensando na trilha no carro. E aí, se eu não me engano, a trilha sonora... O cara fez a trilha. Aí no dia da apresentação... Porque assim, quando os caras foram apresentar o jogo, lá na conferência da Apple, inclusive foi a primeira vez que o jogo apareceu, os caras não tinham feito a trilha sonora do... Trilha sonora não, perdão. O efeito sonoro do jogo ainda. Né, tipo... Os barulhos de tiro, de passo, enfim, tudo isso os desenvolvedores ainda não tinham desenvolvido. Aí a ideia era apresentar o jogo com a trilha de trailer, né? De trilha sonora pra meio que você não colocar... Não se preocupar com os sons. Inclusive, se você for assistir o Halo... Eu não vou colocar aqui, mas se você for assistir a conferência da Apple, você vai ver que só tem a música. E eles pediram pro músico mó famosão fazer a trilha. Famosão não, talentoso. Na época, hoje, óbvio que famoso. Mas na época, mó talentoso fazer. E aí o cara fez. Ele colocou num CD a trilha sonora belíssima do jogo, inclusive. E perderam esse CD ou quebraram, uma coisa assim. No dia da apresentação. E aí a sorte dos caras é que ele tinha um CD reserva. Que ele, por capricho, né? Pensou, pô, é bom ter outro, né? Um só, né? E aí ele levou lá no dia da apresentação esse CD reserva pra poder rodar a música junto com a gameplay. E mais uma vez o resto é história, né? Pô, a apresentação foi um sucesso. A trilha sonora foi o que mais chamou a atenção no jogo também, além dos gráficos. E virou essa trilha clássica que é hoje. E aproveitando que eu tô jogando a versão de Xbox clássico, vai aqui mais uma curiosidade. É que entre a apresentação da Apple, que todo mundo hypou o jogo pra filhos de uma mãe. Enfim, pra apresentação da Apple, que todo mundo hypou o jogo, pro lançamento do jogo, demorou, tá? E aí as pessoas foram perdendo meio que o gás pelo jogo, sabe? Tipo, é uma lenda urbana. Esse jogo não... O jogo mudou muito também. E a galera foi perdendo um pouco o interesse. E aí a Microsoft, ela fez uma... Cara, lascou o cara, velho. A Microsoft, ela fez uma apresentação, acho que não me engano na E3 na época, uma coisa assim, algum evento. Que tinha nessa época esses eventos em que você mostrava os futuros consoles e tal, as pessoas podiam jogar, testar tanto os futuros consoles quanto os futuros jogos. Daí tava rodando uma build inacabada, mal otimizada, mal feita do Halo de Xbox clássico. Rodando a 20 FPS, às vezes abaixo de 20 FPS, que broxou muita gente. E a galera já tava falando... Se eu não me engano, não era que a build era inacabada também, mas se eu não me engano, o console que eles estavam usando na demonstração era o protótipo, sabe? Tipo, era um protótipo bem merda do Xbox, uma coisa assim. Não vou falar com certeza agora. Se era a build ou o console... Puta, eu tomei... Nossa. Se era o console que era uma bosta. Mas alguma coisa nessa exibição era um grande lixo, que fez com que a galera que jogasse ali na hora ficasse com a má impressão do jogo. Que o jogo rodava mal, que o jogo era péssimo. Tinha cheio de bug, problema de desempenho, roda na 15 FPS, 20 FPS. E a galera sentiu que o jogo não tava legal. E aí isso deu uma brochada na galera e a Bungie correu atrás pra limpar um pouquinho a imagem. A outra parada, que literalmente é a melhor coisa do jogo, um dos pilares do Halo, é a IA. Tá, isso você vai ouvir muita gente falando, é que a IA desse jogo era absurda. E realmente era absurda pra época. A gente vinha ali de jogos, como mais uma vez eu falei, jogos de tiro tipo Doom
Quake, Medal of Honor. E você tinha inteligências artificiais bem básicas, sabe? Os caras basicamente se mexiam e atiravam e é isso. Só um bando de boneco de posto que se mexe pra você dar tiro. E o Halo não. O Halo ele veio com essa ideia de você ter bonecos que falam, interagem. Feito eu tava matando aqui os Grunts, se eu não me engano, esses pequenininhos, né? Enfim, eu tava matando aqui esses Minions, eles estavam gritando, interagindo, falando. Você atira num Elite e ele se esquiva, ele pula, ele salta, ele joga granada. Isso tudo eu tô falando aqui na dificuldade padrão do jogo, né? Então ele pula, ele se esquiva, ele solta granada. Ele bate em você, se você chegar muito perto, ele vai correr pra dar uma porrada em você. O que hoje em dia, né, é o básico, né? O que você espera na maioria dos jogos de tiro é esse tipo de inteligência artificial. Mas, irmão, isso aqui em 2000, sabe? Isso aqui em 2000, irmão. Tenho certeza que você tá vendo esse vídeo aqui, você não era nem nascido em 2000. É uma inteligência artificial muito legal. Muito, muito, muito bem feita. Muito bem feita. Muito bem feita. Halo, ele é divertido, inclusive. Jogar esse jogo, velho, carcomido aqui. Até hoje, ele é divertido por conta disso. Porque ele é um jogo que ele ainda se mantém muito moderno. No quesito técnico ali da IA dos inimigos. E da trilha sonora também. O gráfico envelheceu, né? Gameplay também. Isso da movimentação do Master Chief. Envelheceu. Envelheceu muito. Eu não sei se é nesse jogo aqui ou se vai ser ali a partir do Halo 2. Pode ser nesse aqui, né? Eu não lembro. Mas você jogava a granada, os caras pulavam, sabe? Desespero pra longe da granada. Outra coisa, irmão, pra época, é que quando você matava os Elite, que são os mais fortes, né? E aí você vinha pra esses pequenininhos aqui, que eu esqueci o nome, se não me engano é Grunt, alguma coisa assim. Não sei. Eles corriam de medo, porque eles ficavam sozinhos. Aí eles saem correndo de medo. Olha isso. Pô, aí mirar no controle, principalmente aqui, era bem ruim. A trilha sonora é muito boa. Muito, muito boa. Matar um pouco de munição por aqui. Será que por aqui em cima tem? Acho que não. Ah, tem. Sabia que tinha. Sabia que tinha munição em algum lugar. Uma parada que eu vi no campanha Evolved é que você vai ter as armas modernas, né? As armas que saíram posteriormente nos outros jogos. O Halo 2, Halo 3. Você vai ter a maioria delas no remake. Aqui você tinha poucas armas. Inclusive clássico, tá? Dirigir um Warthog, ele não é comum. Uma das coisas que eu mais estranhei nesse jogo foi isso. Quando eu peguei o Warthog pra dirigir, você pilota ele com a câmera. Entendeu? Tipo, você puxa ele com a câmera. Por exemplo, o controle de Xbox 360 aqui. Por exemplo, você acelera ele com o analógico esquerdo e você pilota ele com a câmera aqui, ó. Parada que eu estranho até hoje, inclusive. Acho que é dificílimo. Inclusive era muito comum isso acontecer e eu me perder aqui dentro. Nossa, mas eu me perdia muito aqui. Mas irmão, aqui dentro não tem como. Tem alguma coisa que se me congela meu cérebro e eu não consigo decorar pra onde eu vou aqui dentro dessa caverna. Não tem como, não tem como. Aí eu vou subir aqui, eu vou voltar pro mesmo lugar. Eu sabia. Será que é por aqui? Ou eu tô voltando? Não dá, me perdoa nessa parte da gameplay aqui da caverna, não dá pra mim. Eu sou muito ruim. Eu voltei pro mesmo lugar, não voltei? Não. Voltei? Acho que não. Voltei? Olha as pedrinhas, olha isso. Que isso? Que isso? Aqui pra... Olha isso. Olha isso, rapaziada. Que isso? Isso aqui na época... Não dá. Voltei pro mesmo lugar, não voltei? Eita, que massa, velho. Não, aqui não dá. Aqui me perdoa. Aqui é pra eu ficar perdido mesmo. Ah, eu não vou mentir. Bungie, inclusive, essa que agora tá com a Sony. Esqueci que tinha um buraco ali. Jornada. Duas coisas que na época que eu jogava esse jogo aqui eu não diria que fosse acontecer nunca. É a Band ir pra Sony e o Halo sair pra PlayStation 5. Isso pra mim era impossível. E aconteceu. Essa é uma das partes aqui que eu lembro que o remaster lá da 343 mudou. Que deixou essa parte aqui muito clara. E essa parte em específico eu não reclamo, porque ela é muito escura. O que eu não curti de deixar muito claro são as partes de terror, né? As partes mais densas ali, principalmente quando aparece ali o Flood. Na época que eu jogava também, não tinha na minha cabeça que os vermelhos eles eram mais fortes que os azuis dos Elites. Nem sei se isso é real. Mas enfim, tá ouvindo a trilha? Você tinha essa pegada de terror. Mas eu acho que essa pegada de terror ela funciona muito mais quando chega ali o Flood. Foi mal, galera, bateu a preguiça, eu tive que me encostar aqui. Como eu falei lá atrás, meio que existem duas builds do jogo no lançamento. Tem a build do Xbox, que é essa que eu tô jogando aqui, e tem a build do PC e do Mac.
que são bem diferentes, inclusive, assim, bem diferentes do quesito. Tem que suas particularidades, sabe? Desempenho também é uma delas. São, enfim, diferentes. E não recomendo que você jogue a build original. Ela tem muito problema de desempenho. Ela tem muito bug. A build original do PC, tá? Essa que eu tô jogando do Xbox. É a build do PC, eu tô falando. Ela tem muito problema de desempenho e muito problema... Enfim, é péssimo, é péssimo. Eu lembro da última vez que eu joguei, eu instalei ela e as animações tinham um FPS, né? Elas tinham um frame e o jogo tinha outro. Parecia que eu tava jogando Aranha Verso, assim. Porque a animação de recarga e disparo tinha um FPS, sendo que tudo que aconteceu ao meu redor tinha outro FPS. E agora eu vou ficar calado pra vocês admirarem a trilha sonora. Olha isso, que bonito, que belo. O detalhe também que eu esqueci de falar é que esse jogo aqui na parte do Halo, ele teria fauna, né? Ele teria animais por aqui. Acabou sendo removido por questões de desempenho. Inclusive você achei lá a primeira build lá da Apple, na apresentação da Apple, tinha animais correndo no Halo. Mas aí os caras tirou isso, porque ocasionou muito problema de desempenho no jogo, era um peso a mais. E assim, o Xbox ele era poderoso, mas ele não era tão poderoso quanto um PC e um Mac. E eles tiveram que cortar muita coisa pra fazer o jogo rodar bem no Xbox. E como eu falei, foi a primeira versão que saiu, né? Depois saiu a versão de PC e Mac. Os caras primeiro deram uma atenção a essas versões. Porque a Microsoft tava na pressão de lança essa porra aí, irmão. A gente tem que lançar junto com o console. Pô, cara, tipo, isso era muito da hora pra época. Você atira no Elite e ele se esquiva, brother. Esse jogo é fantástico. É atemporal, sabe? Tem uma parada que eu posso dizer que é atemporal nesse jogo, é a IA e a trilha. Nem o level design é atemporal. O level design nesse jogo ele é bem cansado. Ele é bem antigo. Você vai perceber ali por parte mais à frente do jogo, que eu não sei como é que vai ser no campanha. Não sei se os caras vão manter porque é clássico. Mas lá pra frente, assim, vão ter partes que são bem cansadinhas. Umas partes repetidas, assim, sabe? Longas, extensas. Que eu acho que era pra comer tempo mesmo. O jogo não ser tão curto. Nessa época que o jogo saiu, era incomum os jogos serem curtos. Então, ou você tinha o fator da dificuldade, né, pra você ficar morrendo o tempo todo e aí alongar a campanha do jogo, ou você tinha fases mais longas. E aí nessas fases mais longas, você comia o tempo do jogo, né? E aí esse jogo ele tem muito disso no level design. Tem level design muito extensos que é pra comer tempo de jogo. Então você vai passar por áreas enormes, enormes. O maluco tá escondido, irmão. O maluco tá escondido atrás da árvore pra não tomar tiro. Que situação disso? Ou ele tá morto? Ele tá morto. Não, ele tá escondido. Nossa, velho, olha isso. Eu saí, o cara simplesmente saiu da árvore. Muito foda. A IA desse jogo é um absurdo. Uma parada legal é que você pode pegar as armas também dos inimigos, né? Você pode pegar as armas alienígenas. Só que meu problema com isso é que... Deixa eu botar o microfone um pouco mais pra cá. Só que o meu problema de você pegar as armas alienígenas é que eu não gosto. Gosto delas nos jogos seguintes. No 2, lá pro 3 e pro 4 eu curto mais as armas do Covenant, mas as armas do Brutus inclusive são melhores. Que aí aparecem a partir do Halo 2? Eu acho que é. Ou do 3. Ou é do 2. Enfim, não lembro. Elas são melhores. Mas eu não curto muito as armas dos Elite. Eu vim dali, não é isso? E outra coisa que eu falar é que a IA dos bots, dos meus bots, elas são muito boas pra época também, tá? Tem que ir a pé. E, inclusive, a ideia inicial dos caras pra esse primeiro Halo era que fosse mundo aberto, né? Ia ser nessa pegada. Mas não rolou. Bosta! O cara deu o Michael Jackson ali bem rapidinho antes de morrer, mas é isso. Não rolou. Era muita coisa pro hardware da época. Era um sonho que os caras estavam tendo muito alto. Inclusive, o Halo que veio a ser aberto foi o Infinite. Né? Então olha quanto tempo que demorou pra o desejo da Bungie se tornar realidade. E nem foi pela mão dela, né? Foi pelas mãos de outra empresa. Mas elas acabaram, obviamente, fazendo um jogo de mundo aberto, que foi o Destiny. Chegando perto aqui do final do trecho da gameplay, eu acho que já tá bom pra gente fazer um comparativo com campanha Evolved quando sair vou gravar. Se a Unreal 5 me permitir gravar o jogo com um bom desempenho, é o seguinte, é que Halo, ele é um projeto posterior da Bungie. A Bungie ela já tinha feito um FPS chamado Marathon. Aí você me pergunta, é o mesmo Marathon que eles fizeram agora? Isso mesmo, o mesmo Marathon que eles lançaram agora recentemente, tanto na Steam quanto para PlayStation 5, é o Marathon que eles fizeram lá em 1900 e bolinha, que era um FPS muito inspirado ali no Doom. E era bem divertido, fez um certo sucesso na época e tal.
Aí eu vou cair. Beleza. Nisso, eles fizeram um Halo com base muito na experiência que eles conseguiram ali no Marathon. Principalmente quando o Halo foi decidido que Halo seria em primeira pessoa. E eles já tinham essa bagagem, né, em FPS, que ajudou bastante eles a lidar com o Halo em primeira pessoa. E aí eles relançaram o Marathon, né, um reboot do Marathon, que agora se transformou num FPS genérico de extração, que é péssimo. Eu joguei o Marathon e eu sinto muito, não é pra mim. Putz, o Marathon ele ficou de graça aí, eu não comprei, tá? Ele é pago, é uma merda pra mim também, esse FPS é pago. O Marathon é pago, mas ele ficou um final de semana de graça, ele ficou alguns dias de graça, uma coisa assim. E aí eu instalei, fiquei na curiosidade, não gostei do visual, não gostei da gameplay. Achei um jogo genérico de extração e não curti. Pra mim, não. Vou falar uma parada que vai doer em muita gente, eu acho, mas a Bungie, na mão da Sony, ela se perdeu. Ela se perdeu muito. Ela se perdeu muito na mão da Sony. Destiny é um bom jogo. Gosto muito do Destiny também, tá? Curto muito. Joguei o primeiro, joguei o segundo. Não joguei todas as expansões. Eu parei antes da maioria que saiu posteriormente, mas joguei o 2 no lançamento. E curti. Achei um jogaço. A lore, o jogo é muito bom. Mas eu... Putz, caramba, o cara deu tudo forte. Enfim, mas eu acho que já no Destiny 2 ali eles foram se perdendo. Mas aí, meio que... Inclusive eu parei de jogar o Destiny justamente porque eu não tava gostando do rumo que as expansões estavam tomando. Eu não tava curtindo, enfim, não tava mais curtindo muito o jogo. E eu acho que o Marathon pra mim é a prova de que a Bungie na mão da Sony não tá legal, sabe? Não tá legal. A Bungie eu acho que funcionaria mais como um estúdio independente, assim, tipo a CD Projekt Red, a Remedy, sabe? Um estúdio que pudesse fazer parcerias ali de vez em quando, né? Como a Remedy faz, né? Parcerias com a Microsoft, parceria com a Epic, parceria com X e Y, fulano e beltrano, pra poder fazer os seus jogos do jeito que ela quer, sabe? Eu acho que a Sony ela é um limitador muito grande pra criatividade da Bungie. A Bungie ela tem um estilo de contar a história muito bom, e com Halo e Destiny a gente vê isso. Eu acho que ficar usando... Vou tomar um dano do caramba, nossa. E ficar usando a Bungie pra fazer multiplayer genérico, pra surfar no que tá na onda, no hype, Marathon, é desperdício. É desperdício demais. Do jeito que a indústria dos jogos hoje em dia, né, tá, pega um estúdio, vai lá, faz um multiplayer pra mim. Nossa, eu vi agora que vocês mal estão me vendo, peraí. Daí do jeito que a indústria hoje tá, né, de tipo, vai lá, pega um estúdio, faz um multiplayer pra mim, o multiplayer dá errado, o jogo fracassa, e aí a indústria vai lá e cancela, fecha o estúdio, sabe? A Bungie eu acho que ela vai tomar esse destino. Ou a Sony ela vai fechar a Bungie em algum determinado momento, daqui a 4 ou 5 anos, ou ela vai... A gente vai ver isso com o fim do Destiny 2, né? Os caras encerraram o Destiny 2 e talvez não tenha o 3, não tô confiante nisso. Nossa, mirar na sniper aqui é bem ruim. Enfim, aí eu não tô muito confiante de que vai haver um Destiny 3. Marathon parece não ter agradado a Sony, como Helldivers, por exemplo, que é um jogaço. E eu tô vendo aí o fim da Bungie, galera. Ou a Sony fecha o estúdio, né? Como ela fez com alguns estúdios, ou ela vende, né? Faz aí o que a Microsoft tá fazendo, inclusive com alguns estúdios dela própria, da Microsoft. Tá abrindo aí pro mercado. Não mais sendo estúdios dependentes da Microsoft. E ondas de demissões em massa. Enfim, a indústria ela não tá legal. Bons jogos estão saindo, fato. Bons jogos estão saindo. Eu joguei muito jogo bom esse ano. Muito jogo bom. Tem pedradas saindo. Acho que no quesito entretenimento a gente tá de mão recheada. Tipo, numa quebra da indústria no sentido da criatividade. A gente pode até debater a quantidade de remake que tá saindo desenfreado, mas não acredito que seja um problema, assim, de criatividade e tal. O cinema também tá passando por isso, mas... Enfim, nossa. Eu vou até largar isso aqui. Mas, fato é que por dentro da indústria, pra gente tá tudo ok, pra gente tá legal. Estamos recebendo pedradas, ótimos jogos, mas é fato que algo dentro da indústria tá quebrado. Algo na indústria não tá bem. Muita demissão, muito estúdio fechando... Preços absurdos, fim da mídia física que a Sony aí anunciou.
Microsoft demitindo bilhões de pessoas e fechando, vendendo estúdio, Sony fazendo a mesma coisa. A próxima notícia da Sony é sempre a pior, inclusive. A Microsoft ali, pelo menos, ela tenta mesclar uma notícia ruim com a notícia boa. A Sony não, ela só lança merda atrás de merda. Tá difícil. Nossa, inclusive vocês já viram um controle de Xbox clássico? Ele é péssimo. Ele é muito feio. Ele é horrível. É impressionante como a trocação de tiro nesse jogo não envelheceu, velho. Continua muito divertida. Muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Crashou e pelo visto é algo muito comum nesse canal. Crashes acontecerem. Eu queria, na verdade, jogar até a parte da praia ali, né? Que, se não me engano, é a parte do Silence Cartographer. Eu tô falando água, alguma coisa assim. Eu queria jogar até essa parte, mas ela tá um pouco distante ainda. Tem essa primeira fase aí da noite e tal. E aí demora um pouquinho pra chegar lá. Pra fazer um comparativo com campanha. Mas é isso, eu vou encerrar por aqui. A partir de agora, vocês vão ficar com a gameplay do campanha pra gente poder fazer essa comparação aí com o clássico e vocês verem o antes e depois. E aí, finalmente jogando Halo Campanha Evolved. Aí eu só cortei a parte do começo, mas é muito parecido, inclusive. Os gráficos da cutscene estão belíssimos. Nesse jogo eles prometeram dar um destaque maior pra esse personagem, que eu acho que no primeiro jogo verdadeiro primeiro jogo ele não tem destaque assim, muito destaque. Ele só vai começar a ter destaque a partir do segundo em diante, sendo o terceiro ápice do destaque do personagem, claro. Inclusive ele protagoniza as missões extras, né, que tem no jogo, que saiu com as missões extras e tal. Mas a cinemática tá muito bonita mesmo. Isso é uma parada que tem que se elogiar. Agora uma crítica que eu tenho a fazer é a dublagem, né? E, pô, a gente não tem uma dublagem pra esse jogo aqui, é um total regresso. Um total regresso. Pô, galera, a gente tem uma dublagem no Halo desde o 3. O 3 saiu dublado, o ODST saiu dublado, o 4 saiu dublado, o Reach saiu dublado, o 5 saiu dublado, o Infinite saiu dublado com a dublagem muito ruim, tudo bem, beleza, mas é um erro, acontece. É muito vacilo não vir dublado. Sabe, é só mudar a voz da Cortana que realmente era uma bosta no Infinite, isso é um fato. Isso é um fato gigantesco. Era um lixo a voz dela. Mas troca e, putz, traz uma dublagem boa pra esse jogo. Que vacilo, muito vacilo. Tá ligado? O jogo não é multiplayer, multiplayer PVP, né? É só multiplayer campanha. Pô, um foco na campanha. O nome do jogo tem campanha no nome, né? Campanha evoluída. Então, pô, trazia uma dublagem pra aumentar a imersão, né? Enfim, vacilo, muito vacilo. Como eu falei no vídeo do antigo, eu gosto muito de jogar Halo no controle. Por uma questão de costume mesmo, né? Eu comecei jogando no controle e queria continuar jogando no controle. Algumas críticas que eu quero fazer aqui antes de pular o tutorial, porque eu não vou fazer esse tutorial de novo, eu odeio isso no primeiro jogo, eu não vou fazer isso de novo aqui. É o seguinte, rapaziada. O jogo tá belíssimo, lindo, impecável, isso é um fato. Porém, entretanto, todavia, esse é um porte de PC horroroso. Horroroso. Primeiro que a Unreal Engine tem uns problemas assim que talvez no vídeo não apareça, né? Mas ela tem um blur muito feio quando você mexe, que eu nunca curti. O aspecto, a identidade visual da Unreal Engine, mas ok. Todo jogo da Unreal vai ter isso, beleza. Não é um defeito do Halo em si, é um defeito da engine, ok. Beleza, tudo bem, vamos passar por cima disso. Não só tá mal otimizado, eu joguei alguns minutos, tá? Pra testar, pra ver se tava tudo ok com o jogo, pra ver se eu conseguia gravar. Eu cheguei ali perto da parte do final da explosão da nave antes de entrar no Halo, não entrei no Halo ainda. E aí recomecei o jogo pra poder gravar. E algumas coisas que eu já identifiquei tá muito mal otimizado. Tem um problema com o CPU nesse jogo, tipo, eu tenho uma CPU muito poderosa, mas tem problema de CPU esse jogo, não sei porquê, o jogo é campanha. Não é mundo aberto, não é multiplayer, não sei porque tá comendo tanta CPU. E 2, outro problema que tem também, se você ligar o FrameGen, não vai aparecer no vídeo, então não adianta eu ligar, o vídeo tá FPS. Mas se eu ligar o FrameGen, DLSS, tal, dá uma ligadinha aqui no FrameGen, na geração de quadros, o que vai acontecer? Eles aplicam um filtro de geração de quadro. Primeiro que você não consegue escolher a quantidade de quadros gerados, isso eu acho um retrocesso enorme. Principalmente para quem tem a série 50. A maioria dos jogos permite você escolher a quantidade de geração de quadros. 2x, 3x, 4x, 5x, 6x agora, né? No driver recente. Mas beleza também. Frescura. Ok. Mas quando liga a geração de quadro, o fio fica por cima de tudo. Fica por cima dos textos, fica por cima das cutscenes. A cutscene eu acho que roda 30 quadros, uma coisa assim, 60, eu não sei, acho que é 30 na verdade. E pelo menos até o momento desse vídeo roda uma 30. E cara,
o frame gen fica por cima da cutscene, que é um literal vídeo. É um vídeo. E aí o vídeo de 30 para 60 fica um lixo, porque 30 quadros gerados por IA, 30 quadros gerados normal. Então fica um lixo, fica um cocô, fica mal feito. E aí fica todo cagado a cutscene. Tudo aqui, o texto fica por cima de tudo. É como se o frame gen ele fosse um filtro por cima de tudo que tem na minha tela. É um filtro no meu monitor. O que não é pra ser assim, porque gera esse tipo de aberração, desse tipo de artefato. Então, qual é o ideal do frame gen e o que a maioria dos jogos faz? A maioria dos jogos, eu vou repetir, a maioria dos jogos faz. 90% dos jogos. O que é que eles fazem? Gera o frame gen por trás dos elementos do jogo. Ou, quando não é isso, já que o frame gen hoje está muito inteligente para texto também, beleza, faz por cima da UI, né, que é os elementos textuais que aparecem no jogo. Enfim, gera por cima. Porém, quando tem cutscenes, coisa que Black Flag faz, Black Flag que eu trouxe aqui pro canal, o comparativo de antes e depois, o Black Flag também faz, é pausar o frame gen nas cutscenes, nos diálogos. E olha que o Black Flag é em tempo real, não é vídeo, que nem aqui, é em tempo real. Mas mesmo assim, para não gerar estranheza, artefato, eles pausam. Você tá lá com o frame gen, ele pausa, vai rolar a cutscene do jeito que o seu PCzinho roda, terminou o diálogo ali, volta pro frame gen e aí a gameplay fica fluida, para não gerar esse tipo de estranhamento, artefatos e problemas. Eu não lembro desse jogo que faz isso também, mas o Doom, se eu não me engano, acho que faz isso. Enfim, outros jogos bem trabalhados com a geração de quadro fazem esse tipo de coisa. Só que o Halo não. E o jogo que eu vi de cabeça que fez essa mesma cagada no lançamento foi o Jedi Fallen Order. O frame gen do Jedi Fallen Order é uma das coisas mais horrorosas já vistas pela humanidade. Mas enfim, reclamações postas de que esse jogo ele não foi feito para PC. Esse jogo ele foi pensado para console, o Halo, o Campanha Evolved, ele foi pensado para console e obrigatoriamente lançado para PC. Essa é a minha conclusão. Aqui no lançamento, tá? Daqui a um mês, 2, um ano, pode ser que o jogo esteja fino do fino do fino. Levíssimo, bom de rodar, mas por agora tá muito mal. E aí a morte do fadídico amigo nosso. Eita, coitado. Mas aqui a gente já viu, vamos embora. Puxa ali na memória do vídeo lá do começo, a gente viu a introdução do clássico. Os controles obviamente são completamente diferentes, né, já que são atualizados. Mas assim, uma coisa que a Unreal Engine permite, claro, é deixar o jogo belíssimo, né? O jogo realmente tá muito bonito. E, inclusive é por isso que o frame gen ele tá desligado na minha gameplay. Eu gosto de ligar o frame gen, mas eu desliguei porque não dá, não rola, fica muito feio. Curti a adaptação que eles fizeram da armadura. Tipo, se você parar pra pensar, eles pegaram literalmente a armadura clássica, a Mjolnir clássica, e adaptaram, sabe, pra novos gráficos, e ficou belíssimo. E agora? A frase clássica: não tente nada engraçado. Muito bom, muito bom. Pô, saudade da dublagem em português, eu realmente me acostumei com a dublagem em português. Não que em inglês o original é belíssimo, né? Todas as vozes. Mas eu me acostumei com o Tiff em português. O dublador é muito bom. A coronhada é no botão clássico de coronhada. Eu tava acostumado a dar a coronhada no B. Mas ok. Outra coisa que eles removeram também, em comparação com o primeiro, é remover a barra de vida, né? Porque você tinha os remédios. Você tinha barra de vida, você tinha o escudo, você tinha barra de vida e depois você tinha os remédios. E aí eles removeram isso. E óbvio, a outra coisa que eles adicionaram, muito bem adicionado inclusive, é a corrida. Porque esse jogo ele tem mapas muito extensos, corredores muito extensos, mapas muito abertos e tal. A corrida é essencial hoje, sabe? É uma parada que não tem como não ter. Ok? Qual o botão da lanterna? Mas tá muito bonito o jogo. Eu tentei colocar, como eu mostrei a vocês, né? Eu tentei colocar tudo no Ultra aqui pra o vídeo ficar legal, né? O vídeo ficar bonitinho, tá tudo no máximo, tudo estouradão no máximo, em 2K. E bora lá. Mas assim, a CPU sofre, tá? Em alguns trechos. Muito da hora, velho. Vou falar, tá? A gameplay tá muito legal. Muito legal. Na moral, muito boa, muito gostosa mesmo, assim. A do primeiro jogo ainda é muito boa até hoje, mas aqui tá, pô, 1000 vezes melhor. O design dos inimigos tá muito bacana também. Da hora eles manteram o... não precisa mais quebrar. Eles manteram o escudo. Nossa, o que foi que eu fiz? Legal. Você não podia guardar, né? Agora você pode guardar. Muito top. Muito bacana. Galera, o único ponto negativo aqui que eu tô vendo aqui são só aspectos, óbvio que não falei da localização, né, a questão da dublagem, aspectos técnicos da Unreal Engine, que 90% dos jogos sofrem, sabe? Crônico, né? Não tem o que fazer, mas a questão do jogo, o jogo em si, delicinha. Muito bom mesmo, muito bom.
rasgo elogios no quesito level design e gameplay até agora. Essa parte do começo, que eu joguei muito no clássico, tá muito bem feito. Muito, muito bem feito. A trilha sonora também tá ótima. Assim, é a trilha original, né? Só que eu acho que remixada, remasterizada, feita do zero e tal. Vai seguir a trilha original, óbvio vai estar boa. A trilha original já era muito boa. Eu tô doido pra jogar as missões novas, que não é o objetivo do vídeo, né? O objetivo do vídeo é só referente às missões, fazer esse comparativo do antes e depois, mas depois eu vou dar uma jogada nas missões novas. Eu tô querendo saber como é que tá. Pô, o gráfico tá muito bonito. Criança, eu me perdia muito aqui. Eu me perdia muito nessas partes do corredor, dessa primeira fase. Nossa, teve uma jogatina que eu fiz que eu simplesmente, eu acho que eu passei 1 hora aqui nessa fase, porque eu não sabia sair daqui. Agora tá muito mais fácil. Eu peguei granada ainda não, né? Apesar de ser um remake, né? Eles manteram muito do material original, pelo que eu tô vendo aqui. Esse trecho, ele tem sequências, pô, exatamente iguais ao... Apertei o botão errado. Esse trecho ele tem sequências, pô, iguais, idênticas ao original. Idênticas. Ó play. Eu coloquei no normal pra sentir um pouco a dificuldade padrão, né? Porque o primeiro eu coloquei no normal também. Eu acho o normal do primeiro jogo bem desafiador, inclusive. Mas eu devia ter colocado... Quando eu fizer a minha jogatina mesmo, eu e o jogo, como eu gosto de zerar, eu vou colocar no difícil, né? Eu tô achando muito fácil, normal. Porque não é assim no jogo original. O normal ele vai apresentar o desafiozinho da hora, principalmente se você joga sozinho. Se você não fizer a campanha com amigos e tal. Ok, peguei a granada agora. O botão da granada é esse, clássico. E eu não consigo pular. Olha, as cinemáticas tão ridículas de bonitas. A última vez que eu vi uma cinemática tão bonita assim no Halo foi no Halo 2 Anniversary, né? Remasterizada do Halo 2. As cinemáticas eram belíssimas. Olha, eu me arrepio. Você tá maluco? Você tá maluco. Muito, muito bom. Muito bonita essa trilha aí. E o Halo tá lindo. Tá lindo. 1000 vezes melhor, inclusive, o design do remaster lá, né? Do Anniversary. A relação do Tiff e da... Olha, a tela de load é até parecida, inclusive. Que da hora. A relação do Tiff e da Cortana, ela é muito clássica. E ela funciona muito bem. Porque você tem o Tiff, que é um ser humano. Que age como um robô. Mal fala. Não exibe emoções. Caladão. Seco. Grosso. E você tem a Cortana, que é um IA, né, um literal robô, uma inteligência artificial, que é humana, que tem sarcasmo, que se preocupa, que se apega, que é inteligente, que sente, que fala o tempo todo. Então, você tem esse contraste, né? Um é uma coisa que é uma coisa, o outro é outra coisa que é outra coisa. Mas agora, senhores, vamos ficar em silêncio para aproveitar isso aqui. Uau. Tá bonito. Tá muito bonito. Deixa eu dar uma olhada no horizonte. Primeiro que eu caminho pra cá. E aí a gente dá uma olhada no... Mudou muita coisa, inclusive. Não mostra mais o oceano. Aqui tinha um oceano e o sol aqui. Mas agora temos montanhas. Muito bonito. Olha isso. Não sei se... Eu ia perguntar isso agora, tipo, se vai aparecer a galera. O Banshee e o Covenant e tal. Mas apareceu a nave. Até está igual, inclusive. No clássico, quando eu atirava mais ou menos por aqui... Os Banshees, eles vinham encher meu saco. Só que não vieram. Eles estão por lá. Nossa, olha isso. Tá muito bonito. Uma pena que eu perdi meus itens, né? Eu tava com um escudo guardado. E eu perdi o escudo guardado. Na troca da fase. Uau. O Johnson, no original, acho que não tá nessa parte. Eu gravei o vídeo do original, galera, mas faz um tempo, tá? Eu gravei antes de sair o jogo. Antes de sair esse aqui, né? Tem muita coisa que minha memória não tá muito refrescada. Mas eu acho que não, acho que o Johnson não tava nessa parte. Mas olha isso. A estrutura Forerunner tá muito bonita também. Muito bonita. Vamos lá. Aqui vocês vão sentir a gameplay, que eu vou me jogar na frente dos caras, eu tô nem aí. Deixa eu pular pra cá. Tem sem munição por cá. Eu vi que... Eu já vi, né, nas prévias e tal, que vai ter as armas dos outros jogos por aqui. Eu não sei se é na campanha clássica, né, essa que a gente está jogando aqui, ou se vai ter nas missões novas, né, as armas dos outros jogos. E armas novas também, inclusive, parece. Aí eu não sei, eu não consigo afirmar. Eu tô apanhando pra nave, inclusive. Achei da hora que eles manteram a pistola original, apesar de eu achar ela feia, tá? Eu vou ser sincero, né? Porque é clássico, que é bonito. Eu acho essa pistola horrorosa. Sempre achei. Eu curti muito a pistola do Infinite. Eu acho mais realista, legal. Aqui eu não curto muito não, essa pistola. A aparência, tá? Só a aparência eu tô falando. A gameplay dela é muito bacana. Da hora.
Tô falando só da aparência. Eu tô com o DLSS ligado. Mas, cara, eu não sei qual versão do DLSS esse jogo ele tá rodando. Eu não faço a menor ideia, porque eu tô achando muito feio o DLSS. Mais uma vez, é algo, são tecnologias que, se o jogo quiser implementar direito, ele precisa otimizar, né? Ele precisa trabalhar essas tecnologias pra ficar bem. Só que, putz, o cara me seguiu, mano. Nossa, eu só vi. Que legal. Vem agora, vem agora. Vem agora, vem agora. Quando eu mexo a câmera no mato, eu percebo que tem granulações. E eu não sei se é da Unreal ou se é... Ah, não vi esse cara. Eu não vi esse cara. Eu não vi esse cara. Ia dar a volta pra recuperar a vida. Eu não vi esse maluco. Eu não vi. Ó. Sei lá, não sei se vai aparecer no vídeo, inclusive, mas tem um granulado esquisito. Ah, não sei. Sou preconceituoso com a Unreal e tenho meus motivos. Ah, o malandro ali. Ó, o malandro ali. Nossa, eles são... Nossa, que isso? Mais uma leva. Deixa eu tentar fazer uma loucura. Deixa eu tentar desligar o DLSS pra gente ver o que dá. É um vídeo de teste. É um vídeo degustando o jogo. Então vamos desligar. Vê que o DLSS, em teoria, dessas 4 tecnologias aqui, era pra ser a melhor. Em teoria. Mas ok. Tá aqui nativo. E voltar. Sei. O FPS foi pro exclusivo, mas o jogo foi muito bonito. Nossa, o FPS foi muito pro espaço agora, velho. Vamos lá. O jogo não tá legal. Tecnicamente, pra PC o jogo não tá legal. Deixa eu puxar um DLSS nativo. Pior ainda, porque ele liga, acho que ele liga o DLA e conta na mesma merda. Os mesmos artefatos. Enfim, DLSS ligado, não tem jeito. Depois eu vou dar uma olhada no driver da Nvidia. Não agora, porque aí tem que reiniciar o jogo. Putz, é um rolê. Inclusive o FPS não voltou normal. Ele não voltou normal. Filho da mãe, ele não voltou ao que tava. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ver se salva um pouco. Eu vou ligar a latência baixa da Nvidia. Ah, coete, uma pedra nas minhas costas, mano. Tinha parede atrás de mim. Sacanagem. O jogo, eu mexi no DLSS, o jogo, ele pra mim, no vídeo não vai aparecer nada pra vocês, mas pra mim ele não voltou normal. Ele tá muito pesado ainda, tipo, eu tô sendo... O FrameGen tá desligado, eu liguei a baixa latência, mas eu ainda sinto latência. E não tava assim, depois que eu mexi no DLSS e eu voltei pras exatas mesmas configurações que tava antes. Mas alguma coisa aconteceu na Unreal que ela não mudou. E é isso, sabe? Tá tudo certo. Fazer o que, né? Essa bosta, essa engine. E show. Ó, aqui. Não, calma. Olha lá. Essas armas não tinham no primeiro jogo. Essas armas, essas submetralhadoras, elas surgem a partir do segundo Halo. Inclusive, elas são as principais submetralhadoras. Eu lembro, inclusive, dessa arma aqui. Tá no segundo Halo não, posso estar enganado, mas eu acho que não tá. Acho que ela volta no terceiro. Eu acho que no segundo Halo só tem essas submetralhadoras que você... Era novidade, né? Que você podia usar ela com 2 mãos. Um em cada mão. E era top. Tá, era legal. Uma parada que eu senti falta na franquia foi isso. Eu acho que some ali no Halo 4. Mas eu gosto. Vamos lá. Pilotagem do Warthog. Buzininha. Agora eles adicionaram a opção de você conseguir mexer no controle de direção do Warthog. Mas eu acho que não muda muita coisa não. Nossa, essa parte aqui tá muito melhor. Vocês lembram no vídeo lá do clássico que eu me perdi aqui? Será que eu vou continuar me perdendo aqui dentro? Deixa eu ver. Ah, não, nossa, completamente diferente. Os caras mudaram um pouco. Ou eu simplesmente me guiei melhor, não sei dizer. Foda. A bronca de depender do bot é nessas partes aqui que ele tem que atirar com a torreta, que é um saco. Esse jogo, o Halo, ele é muito divertido jogar em co-op, galera. Muito divertido. Pra mim, um dos jogos mais divertidos que tem em jogar co-op é o Halo. Pode ter certeza. Se você quiser jogar a campanha, tiver um amigo pra jogar, joga. É muito bom. Nossa, eu não vi esse cara. Tem que ligar a ponte, que nem o clássico? Acho que tem, né? Botão errado, foi mal, cliquei no botão clássico. Cadê a escadinha? Ué, cadê a escada? Mais pra lá? Aqui. Da hora, a mesma trilha sonora. Vocês estão lá no clássico a gente tinha uma cutscene pra mostrar isso aqui, e agora a gente vê ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Onde é que eu estacionei o carro? Uma parada que eu queria que eles aproveitassem é fazer o sonho da Bungie do Halo ter fauna, né? De ter bichos e tudo. Eu tô vendo aqui uns mini bichinhos agora, tipo, acho que as borboletas aqui, tá ligado? Eu tô vendo criaturinhas, mas eu queria que tivesse criaturas, sabe? Tipo o Halo Reach, quando você chega em Reach, você tem animais que percorrem pra um lado pro outro. Pô, a Bungie sempre curtiu muito essa parada. E vamos nesse aqui que eu acho que tá mais perto. E eu queria que eles tivessem aproveitado pra colocar mais. E não só esses pequenos bichinhos. Tá bicho mesmo, sabe? Touro gigante, sei lá, dinossauro. Mas alienígena, velho. E o que é que tá acontecendo aqui? Eu tô andando na parede? Tudo calculado. Ele não sabe o que fazer. Entendi. Deixa eu tentar pegar essa torre. Tem um cara atrás dessa rocha.
Tá, aí agora vem os snipers e eu preciso da sniper. Será que ela tá aqui? Será que ela tá aqui? Será que ela tá aqui? Cadê minha arma? Cadê a sniper? Não creio, não creio, não creio. Ah, eu creio. Cadê os caras? Delicinha de atirar, hein? Nossa, eu tomei um tiro de sniper? Bora. Receba. Aí só sobrou os grunts. Não, você não vai jogar. Você não vai jogar. Jogou. Mano, esses bichos da sniper no lendário, eles são chatos. Por que o cara tá tirando um Warthog? Ô, seu bosta. Deixa meu carro em paz. Não sei se vai dar certo. 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 Não vai dar certo por causa da nave. Não vai dar certo por causa da nave. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia. Essa ideia foi minha. Eu sabia que não ia dar certo por causa da nave. Se não fosse a nave, ia dar certo. E eu tô com pouca munição de... Pô, tô com duas balas. Toma aqui pra vocês. Toma aqui. Pô, era pra ter munição aqui. Pô, sacanagem. Eu não gostei, não. Eu lembro que tinha no original, tem umas muniçãozinhas legais de sniper aqui, pô. O que fizeram com o meu Warthog, velho? Que tristeza. Mas eles vão dropar outro, será? Eu lembro que tinha algum trecho dropa o outro carro. Acho que não. Não. Agora acho que não. Eu vou pegar a pistola sem munição. Tava aqui, não tava? Estou ficando biruta. Cadê a pistola? Daqui. Vambora. O carro tá precisando de um conserto, mas é o que a gente tem. Eles adicionaram agora pontos de navegação, né? Pra meio que guiar você pra onde ir. E isso aqui é muito bem-vindo, eu não vou reclamar. No Halo Clássico tem vários momentos que você fica perdido. Eu que joguei o jogo várias vezes, tem momentos que eu fico perdido. Aí é bronca, aí esse negócio aqui vai explodir, velho. Esse carrinho não vai tancar. Vou correr. Vai. E o bot é muito burro. Atira, cara! Tem alguém no... Ou ele morreu? Ele morreu? Ele morreu. Os efeitos de iluminação também estão muito legal. Se é aquele da Unreal, né, que eu acho que é o Lumen, uma coisa assim. Por favor, me dropa um Warthog, eu tô precisando, eu tô necessitado. Dropa o carrinho só. Eu acho que eles removeram também o dano de queda, o que é muito bem-vindo. Você se atirar de lugares altos e tomar dano. Ou eles removeram ou eles aumentaram, né, tipo, a distância. Não sei dizer, vamos correndo mesmo. Correndo porque o carro tá destruído. Aí é sacanagem, 400 metros a pé é brincadeira. Mas bora lá. Bom que a gente aproveita um pouco o visual e os reflexos de farinha da Unreal. Eu sei o que eles mais mostraram do quão tá bonito e do quão fantástico tá o visual do jogo foi na parte do cartógrafo, né? Que é a praia. Foi praticamente a tech demo, né? Do Halo foi aquela praia. E olha como os gráficos do remake tá belíssimo. E eu não cheguei lá. Não só no vídeo, porque tem uma fase antes, né? No escuro, à noite. Eu não cheguei lá, não só no vídeo do clássico, como nesse também não vou chegar. Vou tentar, porque, né, vamos chegar onde eu cheguei no outro. Olha, mas eu vou te falar, correr é bom. Correr quebra um galho absurdo. E aí, eu vou lhe pegar. Nossa, tem um time aqui. Deixa eu primeiro, eu acho que eu vou soltar os caras aqui. E aí, rapaziada, bora. Siga-me os bons. Já tem bicho aqui, ó. Vou tacar a pistola aí. Filho da mãe. Nossa, mas eu odeio granada de plasma. Sério, eu odeio. Praticamente das mortes do... Já me aconteceu isso no clássico. Mas praticamente minhas mortes no jogo são causadas por granada de plasma. É muito chato. Essa miséria gruda já era. Eu acho que peguei o lugar errado. Eu peguei o caminho errado, mas tudo bem. Eu acho. É o seguinte, filho. Toma a primeira nos ovos e na cara. Os caras já estão aqui já. E agora começa a missão de noite, eu acho, né? Eu acho que é agora, no caso. É essa aí. Bom, como no parte do clássico eu parei por aqui também, eu irei parar por aqui também. Quem sabe eu não faço um vídeo falando mais sobre o jogo, ou fazendo mais comparativos com a parte ali da praia, do cartógrafo, jogando aquele trecho, não sei. Mas, fato é que o jogo tá muito bom. Muito bom. Minhas reclamações mesmo são só pra problemas crônicos da Unreal e a dublagem. É isso e só, galera. Até o momento o jogo tá delicioso, tá divertido, tá bacana, tá um jogão. Modernizaram muito a gameplay e isso é um ponto positivo. Deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa aqui. Não dá pra roubar. Ah, um detalhe que eu achei bacana é isso aqui. Para de tomar tiro, eu consigo mostrar. Saiu voando. Muito top. É isso aqui, ó. Tá vendo que quando a gente olha pra luz, meio que a gente consegue ver os defeitos do capacete do Master Chief, da viseira? Isso é da hora, a gente vê arranhado, ó. Meio que a sujeira, a poeira ali, ó. Pô, detalhe legal, tá? Enfim, jogão, tá? Jogaço. Amo Halo, gostei muito desse aqui. Vou zerar.
vou aproveitar o jogo, vou deliciar-me no jogo, vou jogar as missões novas, vou jogar o jogo inteiro. E é isso. Pra mim, honra o clássico, faz um bom trabalho, um trabalho melhor que o remaster inclusive fez lá no Anniversary. Honra o clássico, de todas as formas. O começo tá muito parecido. Eu vou ver a parte do Flood também, né? Se ele traz aquela pegada de terror que o Flood tinha, que é muito bacana também no clássico, que o remaster tirou, né? Deixou cenas muito claras, não deixou muito terror, sabe? E eu quero ver como é que tá aqui. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter ficado até agora no vídeo, até esse momento. Comenta aí o que você achou do jogo, se você discorda ou concorda de alguma coisa comigo. Sempre respeitosamente, claro. E até a próxima.